Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rian Araújo de Souza e sou membro do Grupo de Pesquisa, Formação e Prática Docente, Fundamentos e Aspectos Teóricos, Metodológicos e Epistemológicos, vinculado ao Laboratório de Pesquisa, Educação em Ciências e Biologia, LAPEC-Bio. Como membro deste grupo, eu estudo sobre espaços não formais como recurso didático e estratégia para o ensino e aprendizagem de ciências e biologia. Ok? No primeiro vídeo dessa playlist, falamos sobre o que são espaços não formais e como podem contribuir com o ensino escolar, o ensino formal. E apresentamos o Balneário Cipoambé como espaço não formal viável para o ensino de ciências e biologia. Ok? Bom, então se você não viu esse primeiro vídeo, sugiro que veja e depois volte aqui neste vídeo, no qual irei apresentar uma sugestão de plano de aula para ser desenvolvido no Balneário Cipoambé. Ok? Então, se você tem interesse em realizar uma aula fora do espaço escolar e não sabe muito bem como proceder, então aqui tem uma dica para você. Então, vamos ao plano. Bom, então, como foi falado no primeiro vídeo, espaços não formais são todos aqueles espaços que têm elementos que podem ser usados para realizar uma ação educativa. Ok? Agora, falando sobre o plano de aula. Primeiramente, temos a parte de identificação do plano de aula, onde espaço não formal e componente curricular estão preenchidos, com balneário Cantil do Cipoambé e ciências, respectivamente. Porém, escola, componente curricular, professor público-alvo e data não estão preenchidos. Isso porque vão ser preenchidos por quem for desenvolver e realizar este plano de aula. Ok? Bom, então, aqui, primeiramente, temos as habilidades da BNCC que foram contempladas com este plano de aula, onde, primeiro, a primeira habilidade, caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, a quantidade de água, ao tipo de solo, a disponibilidade de luz solar, a temperatura, correlacionando essas características à flora e fauna específicas, ok? Segunda habilidade, propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. Ok? Este plano de aula tem como tema o bioma floresta amazônica e a relação homem-natureza. E tem como objeto de conhecimento, primeiro, o bioma floresta amazônica, fatores bióticos e abióticos, e segundo, a relação homem-natureza, o uso responsável do meio ambiente e os impactos ambientais. Ok? Bom, prosseguindo, este plano de aula tem como objetivo, primeiro, observar e caracterizar fatores bióticos e abióticos do bioma floresta amazônica, localizados no balneário Cantil Cipoambé, em Altamira, Pará. E tem como segundo objetivo identificar fatores relacionados ao uso responsável do meio ambiente e os impactos ambientais oriundos da relação homem-natureza. Bom, prosseguindo. Bom, a metodologia deste plano de aula foi pensado separado em três partes, ok? Que aqui estamos chamando de pré-aula, os momentos que antecedem a aula em si, aula e pós-aula, ok? Bom, na pré-aula, primeiramente, sugerimos que o professor elabore o plano de aula, contendo de forma clara o objetivo, a metodologia e a avaliação, e deixe claro as contribuições da aula para a formação escolar dos alunos, ok? Então, o mais adequado é que o professor já tenha essa aula prevista em seu plano de ensino, apresentando no planejamento do semestre ou no ano letivo, ok? E o professor pode abordar neste plano de aula que o plano de aula seja elaborado e realizado de uma forma interdisciplinar, que ele possa trabalhar nessa ação educativa com mais professores, ok? Bom, e também com este plano de aula elaborado, embora não definido, o professor deverá apresentá-lo à direção ou coordenação da escola para posteriormente ser discutido e aprovado em reunião do conselho da escola, ok? Bom, na sequência, deverá ser providenciado os seguintes recursos, já com esta aula aprovada e determinada para acontecer. Na sequência, deverá ser providenciado os seguintes recursos: transporte, alimentação e outros recursos que a escola terá que providenciar em razão do perfil do público-alvo. Bom, visita, aulas nesses espaços não formais, na maioria das vezes demandam vestimentas adequadas para os alunos e para o professor.
Então, por exemplo, se numa turma de 30 alunos, 5 alunos não puderem arcar com essa vestimenta, a escola, os pais e o professor, né, deverão resolver este problema justamente para que esses alunos possam ser contemplados e assistir a essa aula, ok? E, bom, após isso, reunião com os pais, né, para explicar o objetivo, a metodologia da aula, bem como para a escola receber dos pais as autorizações para seus filhos participarem dessa aula fora da escola. Bom, então também é importante, né, que o professor oriente os alunos sobre o local que eles irão visitar. O professor tem que fornecer o máximo de informações possíveis sobre o local, né, bem como localização geográfica, história, elementos que poderão ser encontrados no local, ok? Bom, agora falando sobre a aula em si, né? No dia da aula, os alunos sairão da escola juntamente com o professor em conjunto para o espaço, né? Após isso, ao chegar no local, é importante que o professor sirva um lanche aos alunos, né? Sugerimos que ele sirva um lanche aos alunos, aí usando o tempo de aproximadamente 30 minutos. Após isso, o professor pode pedir para eles formarem grupos de no mínimo 3 e no máximo 5 alunos, e em cada grupo deverá ter no mínimo um aluno que tenha celular para fazer registros fotográficos inerentes às atividades da aula, ok? Bom, cada grupo irá desenhar, fotografar, fazer anotações sobre os seguintes elementos presentes no local, bem como coletar amostras. Aqui neste plano foram definidos 7 grupos, mas aí vai muito do tamanho da turma e como o professor vai distribuir, né, cada grupo, ok? Bom, nesses 7 grupos foram determinados temas no qual eles vão trabalhar neste espaço, ok? Então, grupo 1, vão trabalhar com plantas, tamanho, tipos de folhas, caule, flores, sementes, fruta e raiz. Grupo 2, trabalhar com animais, comportamento, classificação biológica. Grupo 3, vamos trabalhar, com fungos, tamanho e coloração. Grupo 4, solo, coloração, cheiro e textura. Grupo 5, água, aí a questão da temperatura, cheiro e coloração. Grupo 6, luz e temperatura, incidência nos diferentes espaços do ambiente visitado. Por exemplo, como é a incidência de luz na floresta e também no espaço destinado para lazer dos visitantes, neste balneário, ok? E no grupo 7, né, os elementos identificados no local em razão da presença humana, construções, alterações do meio natural e resíduos sólidos, ok? Bom, após isso, sugerimos uma parada de 90 minutos para o almoço, né, e descanso. E, após isso, sugerimos que o professor realize uma roda de conversa para discutir as características do local, né? E para cada aluno expor suas percepções e sensações sobre o local, ok? Essa roda de conversa ela pode ser realizada em aproximadamente 60 minutos, ok? Após essa roda de conversa, é importante que o professor deixe os alunos livres para usufruírem do local, ok? Como tomar banho, apreciar o ambiente, descansar, porque, por exemplo, este espaço não formal, o Balneário Cantinho do Espombé, o principal elemento dele é o igarapé. Então é importante que os alunos tomem banho, né? Se divirtam. Então, e é nesses momentos que acabam se tornando dias inesquecíveis na vida dos alunos, ok? Então é importante que o professor deixe os alunos livres para usufruir do local, ok? E após isso, retorna à escola. Bom, no pós-aula, sugerimos aqui algumas atividades que vão contemplar o que foi realizado na aula no espaço não formal, ok? O que vai ser realizado, né? Melhor dizendo. Bom, primeira atividade que pode ser realizada, seminário. Cada grupo irá expor as informações que registrou em forma de fotos, desenhos e anotações. Outra atividade pode ser realizada, montagem de um painel de fotografias para expor na escola para alunos, para outros alunos e outros professores, ok? Bom, outra atividade também pode ser realizada, já com o uso de cartolina, né? A montagem de pranchas para os tipos de folhas. Outra atividade pode ser realizada, análise ao microscópio as características da obra coletada. E outra atividade pode ser realizada, a produção de um texto dissertativo sobre o espaço não formal visitado, destacando os fatores bióticos e abióticos do bioma floresta amazônica e os aspectos da relação com a natureza, com foco no uso responsável do meio ambiente e os impactos ambientais, ok? Bom, os recursos deste plano de aula
Bom, recurso desse plano de aula: pranchetas, folhas para as anotações, lápis e caneta, celular com possibilidade para fazer registros fotográficos, recipientes para coletar água, recipientes para coletar solo, coletar fungos, e recipientes ou embalagens para acomodar as amostras de folhas, frutos e sementes, ok? Além também de embalagens para acomodar os materiais coletados a serem transportados até a escola, e também impressora para imprimir as fotos coloridas, no caso da montagem do painel, e cartolina. Bom, avaliação deste plano de aula. Todas as produções que os alunos realizarem no pós-aula, né, possuem elementos de informações que o professor poderá utilizar para verificar se os alunos conseguiram identificar e atingir os objetivos deste plano de aula, né? Que é, por exemplo, caracterizar fatores bióticos e abióticos do bioma floresta amazônica e identificar fatores relacionados ao uso responsável do meio ambiente e os impactos ambientais oriundos da relação com a natureza, ok? Importante deixar claro aqui que cada professor vai ter sua percepção sobre que tipo de avaliação fazer, né, diante da aula que teve no espaço não formal, neste espaço não formal, ok? Cada professor tem sua percepção própria sobre a avaliação que irá fazer em relação a isso, ok? E as referências deste plano, né? Bom, primeiramente nos baseamos no livro Biologia em Contexto, né? Um livro que fala sobre biologia em específico, né? Só sobre biologia, um livro de Amados e Marto, um livro muito bom, né? No qual nos baseamos para a produção e a produção deste plano de aula, ok? Outro, e também a Base Nacional Comum Curricular, né? BNCC, já que fomos atrás das habilidades da BNCC foram contempladas com este plano de aula, né? Como vimos no começo. E outra referência que nos baseamos foi de Silva e Santos, né? Contribuições de um espaço não formal para a promoção de ensino escolar contextualizado interdisciplinar à luz da BNCC. Aí já relacionado realmente com os espaços não formais. Inclusive, é um ótimo artigo para saber sobre isso, né? Sobre espaços não formais, como podem contribuir, né? E como pode haver a promoção de ensino escolar contextualizado interdisciplinar com o uso desses espaços à luz da BNCC, ok? Então, se você quer saber um pouco mais sobre espaços não formais, como podem contribuir, este artigo é muito bom. Inclusive, vou deixar ele aqui na descrição para quem quiser ler, ok? Bom, então, inclusive, ressaltando antes de acabar, é que quem quiser perguntar a respeito de espaços não formais, a respeito do plano de aula em si também, e quiser até discutir sobre espaços não formais, pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, no qual deixei no começo desta apresentação, ou também entrar em contato com o coordenador do grupo de pesquisa, Reginaldo dos Santos, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.